Olá, seja muito bem-vindo, aqui é a Mayara Frezinguelli, esse é o meu canal onde eu ajudo você que tem interesse em aprender ou aprimorar os seus conhecimentos em alta costura infantil. E hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse vestido temático de abóbora, ideal agora pro Halloween. Então se você quer ver como fazer todos esses detalhes do rostinho, das folhas e como fazer esse acabamento todo embutido usando a máquina reta, fica aqui que hoje eu vou te mostrar. Aproveita e te inscreve no canal para não perder nenhuma notificação das próximas aulas. Começando então o nosso vestido abóbora, quero explicar pra vocês o corte no tecido, pra que não fique nenhuma dúvida em relação ao que a gente vai desenvolver agora, tá? Eu tenho aqui o meu tecido principal, o forro, que inclusive é o mesmo, tá? Eu já desenhei o meu molde, desenhei ele aberto, pra que eu consiga de fato desenhar o rostinho da minha abóbora posteriormente. E inclusive eu só vou recortar esse molde no desenho quando eu desenvolver o rostinho da abóbora, pra que esse desenho do meu molde não fique desfiando enquanto eu manuseio essa peça para, de fato, fazer o desenho aqui, tá? Então, inclusive, faço dessa forma também, deixem para recortar o tecido só quando o rostinho da abóbora estiver pronto. E para vocês conseguirem fazer isso, vou explicar para vocês com a modelagem que vocês receberam, tá? Que ela está na dobra do tecido. Então, para vocês conseguirem trabalhar com ela inteira, vocês podem colar aqui uma folhinha sulfite, tá? Uma folha A4, a mesma que foi impressa, o molde, dobrar e recortar. E aí, então, vocês vão ter o molde inteiro para fazer esse desenho. Aí vocês vêm, desenham, vão ficar da mesma forma que eu, para poder trabalhar e manusear, e posteriormente a gente recorta, tá? Tem aqui também o molde das costinhas, tanto no tecido principal quanto no forro. Vou reservar porque a gente vai começar fazendo a parte da saia, que neste caso aqui vai ser um vestido mais casual. Então essa peça ela não tem saiote de armação, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês algumas técnicas de costura para vocês conseguirem utilizar aí desenvolvendo essa peça. Lembrando também que a modelagem que a gente está usando é a modelagem do método alfa, tá? Disponibilizei para vocês o tamanho 1 gratuito pra gente poder costurar juntas e os demais tamanhos estão dentro do método alfa. Então, começando aqui com a minha saia, nas medidas que está disponível aí para vocês cortarem, tá? Acompanhando o tamanho que vocês estão confeccionando, eu vou começar fechando aqui as laterais. Aí temos de duas formas, pode ser na overlock, para quem quer trabalhar dessa forma, ou pode ser então na costura francesa, que é o que eu vou mostrar aqui, para que vocês consigam fazer toda essa peça apenas usando a máquina reta, tá? Então aqui, ó, vou fazer de uma das laterais com vocês, para vocês acompanhando, para quem ainda não sabe o que é uma costura francesa, a gente vai unir as duas partes, tá? Lembrando que a gente corta duas vezes o painel da saia, duas vezes na mesma medida, para que ela tenha um certo volume, tá? Então, eu vou começar passando uma costura reta para fechar essa saia aqui. Se o teu tecido tem distinção de lado direito e lado avesso, neste caso, então, você precisaria unir avesso com avesso, tá? Mantendo o direito para fora e costurar. Eu vou fazer isso aqui, então, vou passar essa costura e na sequência eu já vou refilar. O que que é isso? É depois que eu fizer a costura, eu vou cortar bem rente a ela, com muito cuidado, para que não afete a costura propriamente dito. E aí, no próximo passo, eu mostro em detalhes para vocês. Costurei e refilei, como eu disse pra vocês, depois que eu fiz aqui a costura, eu cortei bem rente a ela, para que não tenha nenhum acúmulo de costura, porque para fazer a costura francesa, agora ao virar isso daqui, a gente vai passar uma costura bem aqui, ó. Você pode passar ferro também, se quiser vincar essa costura antes, tá? Se você ainda não tem muita habilidade. Ou pode ajustar assim, ó, bem na costura, e aí você vai passar uma costura aqui, ó, porque aí todo esse acabamento vai ficar escondidinho, da forma que já fiz aqui do outro lado, ó. Eu fiz aqui do lado direito, como eu expliquei pra vocês, tá? Refilei, e aí eu dobrei, como eu estou explicando agora, e passei uma costura aqui, ó, a minha margem de costura normal. E aí observa que toda essa costurinha que está aqui, ó, essa costurinha que a gente acabou de fazer, essa daqui, e que nós refilamos, está aqui dentro, deixando agora o lado direito bem perfeito, tá? Então é o que a gente precisa fazer. Eu virei aqui meu tecido, eu venho e passo essa costura para fechar essa costura francesa, colocando todo o acabamento ali dentro. Como eu disse, se você quer fazer com a tua overlock, tranquilo, não tem problema, tá? Estou explicando aqui para quem quer desenvolver essa peça toda na máquina reta.
Agora eu passo essa costura aqui, mantendo a minha margem, para que todo o acabamento fique escondidinho e damos continuidade. Costura francesa finalizada, esse aqui é o avesso da nossa saia, sem nenhum acabamento, como vocês podem ver. E o lado direito perfeito, como tem que ser, tá? Prontinho. Fiz de ambos os lados, claro, aqui uma das laterais da saia e aqui a outra. Vai fazendo junto, inclusive. Passa uma costura reta de uma, do outro lado também. Refila de um lado, do outro também. Para que não aconteça da tua costura francesa ficar virada, tá? Ou seja, uma de um lado, outra do outro, tá? Uma de cada lado da saia. Então agora, gurias, que a gente já fez isso daqui, a gente vai juntar costura com costura das laterais, tá? Pega a parte que vai ser as costinhas da tua saia. Nesse caso aqui ainda não tem distinção, né? Aqui. E aí você vai vir com a tua tesoura e vai cortar. Eu vou mostrar pra vocês uma técnica de uma carcela bem simples, bem pra iniciante mesmo, bem pra esses vestidos casuais, tá? Onde vai demandar menos tempo para você desenvolver. Poderia ter dito para vocês pegarem um painel inteiro e mais 2 na medida, mas para não confundir, para vocês entenderem a questão das laterais com a costura francesa, fiz dessa forma, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura aqui, mas eu cortei para passar uma costura porque depois a gente vai fazer isso daqui, ó, tá? Isso daqui. Então você precisa fazer da seguinte forma: dobra uma vez, tá vendo? E aí você vai demarcar aonde você vai costurar, aonde você vai vincar. Aqui aqui embaixo também vou fazer isso, tá? Aí observe, vou mostrar pra vocês quantos centímetros temos aqui, pra vocês entenderem de maneira bem precisa, tá? Aqui eu deixei 2,5 centímetros. Então aqui embaixo eu vou deixar esses mesmos 2,5 centímetros, tá? Pra ficar bem parelhinho, ó. Eu percebi que tinha ficado diferente ali. Aí agora eu vou fazer um risco aqui, unindo esses. Pode riscar com a caneta mesmo, que isso aqui não vai aparecer. Mas risca clarinho assim, ó, risca fino, tá? Pronto. Aí agora, gurias, eu vou passar uma costura aqui. Mas eu preciso demarcar a medida da minha carcela, que é 8 centímetros, tá? 8 centímetros até o tamanho 4, 10 centímetros a partir do 4, tá? Então, demarquei 8 centímetros. Agora, eu vou costurar daqui de baixo, pensando que aqui é a parte de baixo e aqui é a parte que eu vou encaixar na cintura. Então, eu vou costurar daqui, em cima desse risco, até aqui. É isso que eu vou fazer agora, tá? Vou passar essa costura, então, pra unir essas partes e voltamos pra continuar essa carcela. Pronto, já costurei aqui, lembrando que na demarcação que a gente fez da carcela, isso daqui vai ficar aberto, tá? Que é justamente para que consiga vestir na criança. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai dobrar essa barrinha aqui, ó, bem rente à nossa costura. E aí, nesse caso, você pode até dar uma passadinha a ferro, ó. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui para mostrar para vocês. Só para vincar isso daqui, ó, tá? Dá uma passadinha aqui. Só pra vincar isso daqui, tá? Se for te ajudar, é melhor. Eu gosto de passar, acho que fica um pouco mais fácil. Deixa eu mostrar pra vocês de um dos lados. Pronto, ó. Feito isso aqui, então. Certo? Dobrei, sempre rente a essa costura que eu acabei de fazer. E agora eu vou fazer isso daqui. Eu tô trabalhando só de um lado, tá, gurias? Depois o outro lado é exatamente igual. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dobrar novamente. Observa que aqui tá a costura que a gente acabou de fazer. Dobrando novamente, eu posso até erguer aqui, porque eu vou colocar uns alfinetes para que vocês consigam entender de maneira bem clara, tá? Vou abrir minha saia. Essa aqui vai ser as costinhas, tá? E esse acabamento vai ficar do lado de dentro, certo? Por isso que depois que a gente desenvolveu a costura francesa e eu deixei a saia virada do avesso, eu já dei continuidade aqui. Vou colocar só uns alfinetes aqui para vocês entenderem
o que a gente vai fazer agora, tá? Aqui. E esse acabamento também é pra vestido casual, tá, meninas? Lembrando que o vestido de festa com o saiote de armação é outra técnica, porque não temos como colocar o saiote dessa forma. Bom, gurias, o que eu fiz aqui desse lado é o que a gente vai fazer desse outro lado também. Mas pra gente finalizar aqui, a gente vem e passa uma costura bem rente a essa dobrinha aqui, ó. Eu vou vir e vou costurar aqui, ó, bem rente, pra firmar isso daqui no lugar. Eu vou fazer isso, vou costurar e depois eu venho e faço a mesma coisa do outro lado, tá? Dobro também, passo a ferro um pouquinho e faço isso daqui da mesma forma. Eu vou fazer isso daqui então, vou finalizar essa partezinha da carcela e damos continuidade. Agora com a nossa carcela finalizada, do jeito que eu expliquei pra vocês, bem prática, bem objetiva, tá? Bem simples também, bom pra iniciantes, bom pra fazer vestidos casuais. Então aqui, ó, vou mostrar pra vocês o lado direito, que é o lado que vai ficar aparecendo no corpinho da criança, ficou assim, bem bonito, tá? E essa é a abertura que a gente vai usar para que sirva na criança, para que entre no corpinho da criança. E é isso aqui, tá, meninas? Porque depois, ainda com a parte da pala, ela vai levemente se sobrepor e não vai ter como ficar aparecendo nada. Então, essa parte da nossa saia, da nossa carcela está finalizada. Agora, aqui na parte de baixo, levando em consideração que a abertura é a parte que vai na cintura, a gente vai fazer a barrinha, tá? A gente dobra uma vez, dobra outra e costura. Você pode dobrar uma vez, passar ferro vincando bem esse tecido, para que na próxima dobra ele fique bem assentadinho, tá? Eu vou fazer então essa barrinha aqui pra gente finalizar a parte da saia e partir pra pala. Começando então agora o desenvolvimento da pala do nosso vestido de abóbora. Lembrando que o molde foi desenhado no tecido e ele já tem margem de costura, certo? Então você pode ficar tranquila porque depois na hora de cortar isso exatamente em cima do risco, ele vai ficar imperceptível, até porque a costura é toda embutida, tá? A gente precisa fazer dessa forma pra gente entender onde que a gente vai colocar a carinha da nossa abóbora, tá? O que que acontece? Pra fazer essa carinha a gente vai precisar de entretela, termocolante de papel, tá? De um lado ela é lisinha assim, até tem um leve brilho, e do outro lado é bem áspera. Vou mostrar pra vocês aqui só pra vocês entenderem o que deve ser feito. Então, com o molde do rostinho da abóbora, você vai recortar ele aqui e vai transferir ele para a tua entretela. Você vai desenhá-lo em cima da parte com brilho da entretela. Essa parte que é áspera é a parte que cola no tecido. Então, meninas, vocês recortem aqui, tá? Transfiram para a entretela, porque a gente vai fazer a mesma aplicação de um patchwork, tá? Para esse desenho ficar aqui. Meninas, observa aqui na modelagem que eu disponibilizei pra vocês, tá em 2 tamanhos, pra vocês usarem aqui nos moldes do tamanho 1 ao 4 e aqui do 6 ao 10, tá? Feito isso, então, o que a gente tem que fazer aqui? Passei o desenho para a entretela, na parte com brilho, coloquei aqui a parte áspera em cima do meu feltrinho, porque é o que eu vou usar para fazer esse desenho. Vou pegar aqui, então, o meu ferro de passar, não deixa ele muito quente, tá? Pra você usar ele assim só pra colar essa parte, porque essa parte aqui tem uma cola que vai colar no tecido, tá? Passa ferro assim, ó, até ela colar.
É bem fácil, é bem simples, vocês vão observar. Passa um pouquinho, observa, ó, já está colando, tá bem quente inclusive, então já vou desligar aqui o meu ferro, tá? Pronto. Agora, então, você vem e recorta tudo isso daqui. Eu até estou aqui já com um recortado, pra explicar pra vocês. Ó, aqui tá o rostinho da minha abóbora, tá? Desta forma. Aí agora, então, você vem e recorta isso daqui. Aqui atrás ainda está o tecido com brilho, certo? Porque ele estava assim quando eu desenhei, agora eu estou mostrando pra vocês assim, que no caso vai estar assim. Porque depois, meninas, quero tentar mostrar pra vocês aqui, então eu tenho aqui um... Ó, depois a gente vai tirar esse papel com brilho e ele vai ficar colando, ó. Ele vai colar no tecido, tá? Mas esse é um processo que eu vou mostrar depois pra vocês, tá? Então era só pra explicar a questão de como usar o termocolante. A gente precisa, então, posicionar mais ou menos onde a gente quer essa abóbora. Eu não vou colar ainda, porque o que acontece? A gente ainda vai pôr as folhas da abóbora e eu não quero que elas fiquem por cima da carinha, tá? Mas dá pra ter uma ideia. Então agora a gente vai desenvolver as folhas para depois colar essa carinha, tá? É tudo por partes para que tudo se encaixe. Vocês também receberam os moldes das folhas. Aqui tem uma folha que vai do tamanho 1 ao 4 e aqui tem uma folha que vai do tamanho 6 ao 10 para dar esse desenho aqui do nosso vestidinho, certo? Então aqui com o papel em mão, com o meu molde em mãos, tá? Transferi aqui no papel. Esse aqui é o que a gente vai usar agora. Tá? Esse daqui é o maiorzinho, mas eu quero explicar pra vocês como que dá pra ser usado também nos tamanhos menores. Então aqui eu vou pegar o tecidinho, ó. Ele tá dobrado porque como a gente vai fazer uma costura, certo? Então eu venho aqui, eu vou transferir isso para o tecido. Eu vou riscar mesmo porque eu quero mostrar pra vocês como que eu vou costurar isso daqui, tá? Pra ficar bem perfeitinho, bem arredondado e também pra otimizar o meu tempo, tá? Meninas, a gente poderia desenhar um molde e costurar ele, recortar, né? E costurar ele com a nossa margem de costura. Ele iria ficar menor e eu não quero que ele fique menor porque ele já é pequeno, ó, entendeu? Então eu vou costurar bem em cima deste risco. Nessa parte reta eu não costuro porque é a parte que eu vou virar. Eu vou costurar aqui então bem em cima desse risco para ele ficar nesse resultado no final, tá? Agora então eu costuro aqui e já vou recortar os excessos, já vou cortar os excessos de tecido. Aqui em cima depois eu corto bem rente, tá? Bem no desenho mesmo. Só que depois que eu vou cortar com uma margem de costura. Isso aqui facilita para que fique bem retinho, bem prático e para que a tua folha tenha um tamanho bom, tá? Porque se eu fosse costurar para dentro, ela vai ficar ainda menor, como eu expliquei para vocês. Então agora eu costuro isso daqui e mostro como vai ficar. Com a minha folha costurada, já cortei o excesso de tecido que ficou em volta, porque eu costurei bem em cima do risco, então eu cortei aqui deixando uma leve margem para que eu consiga também fazer alguns piques nessa parte da pontinha dela, tá? Aqui não tem necessidade, mas na parte arredondada a gente precisa sim colocar alguns piques, tá? Aqui em cima, onde era um risco para abrir essa folha, eu cortei exatamente em cima dele, tá? Agora então eu só preciso virar ela, posicionar ali a minha pontinha e desse jeito que ela tá aqui, eu preciso passar a ferro. Observa como ela é uma folha pequena, então se eu costurasse do jeito que eu expliquei pra vocês, com a margem de costura para dentro do molde, ia ficar menor ainda. Então para ela ter um tamanho bom para usar nos moldes do tamanho 1 ao 4, eu costurei desse jeito com vocês. Agora a gente precisa passar ferro isso daqui pra vincar bem, até eu já tenho elas prontas aqui, ó, vincadinhas para mostrar para vocês. Eu vou usar 6 folhas nesse tamanho 1 que a gente está desenvolvendo juntas, tá? Então já vou deixá-las aqui reservadas. E aqui está a minha pala. O que eu fiz aqui na minha pala, gurias? Eu marquei o meio dela, ó. Posicionei meu molde dobrado, assim, no lugar. Eu vim então com o meu giz de alfaiate e marquei o meio, bem de leve, tá? Bem de levinho assim, só para eu conseguir posicionar o narizinho da minha abóbora e todo o resto. Agora a gente vai organizar essas pétalas, essas folhas aqui, só pra gente conseguir demarcar onde colocar o rostinho da nossa abóbora. Eu vou até marcar até aqui em cima, porque é importante depois, tá? Eu tenho o giz de alfaiate, se você não tem, você pode dobrar e vincar com o ferro de passar mesmo, tá? As folhas depois elas vão ficar aqui, ó, um centímetro pra
para esse lado, aqui da margem desse risco do meio da nossa pala, e 1 centímetro para lá também, desse jeito. Aí depois elas vão se sobrepondo 1 centímetro cada uma, tá? Ó, observa que ela terminou no ombrinho. Fica melhor terminar no ombrinho, porque se você deixar uma folha bem em cima do ombro, da costura do ombro, ela não vai ter um visual legal, tá? Eu já fiz e não ficou bom. Então, aí depois elas vão se sobrepondo assim, elas vão até um pouquinho lá atrás. Aí o que acontece? Agora eu vou posicionar o rostinho da minha abóbora, ó. O nariz eu deixo bem no meio do vinco, a boquinha também, ó, eu dobrei ela ao meio e posicionei bem no meio do vinco ou do risco que você fez, tá? Aqui tá uma altura boa, estão vendo? Porque aí aparece tanto as folhas quanto a carinha da minha abóbora. Lembra que a gente tá usando um termocolante, então eu vou tirar aqui agora essa parte de trás aqui, ó. Deixa eu conseguir só. Aqui, consegui, ó. Ó, você vai tirar o papel com brilho e ele vai ficar com uma cola, tá? E aí eu venho e posiciono. Lembra que eu já demarquei, ó. A minha tá até vincadinha aqui. Eu vou posicionar aqui. Bem reto a esse risquinho. Pronto. Lembra também que não põe muito pra baixo, porque aqui a gente ainda tem que costurar a saia. Narizinho a mesma coisa, ó. Eu venho, tiro aqui o tecido com brilho pra usar a cola do termocolante, tá? Posiciono aqui, bem no meio também. Agora os olhinhos a mesma coisa, tá? Eu venho, tiro aqui, ó, tirei. Vou colocar eles aqui. Prontinho. Desta forma, do outro a mesma coisa. Vocês observaram que a questão toda dessa ordem de como a gente faz é só para que nada se perca, nada se estrague, tá? Para que fique tudo muito bem calculado, para que o rostinho apareça, para que as pétalas, as folhas, né, não tapem o rostinho. E assim, tá, gurias? Essa parte aqui a gente vai costurar já já. Primeiro a gente vai costurar isso daqui. Coloca a linha preta na tua máquina e vem e costura bem rente aqui, bem no cantinho, tá? Isso daqui a gente ainda tem que passar um pouquinho a ferro, tá? Eu vou passar bem pouquinho, porque como a gente tá trabalhando com o feltrinho, não é ideal a gente ficar passando muito. Vou até virar aqui do avesso, venho com o meu ferro, dou uma leve passadinha, só para essa cola que a gente usou ali agora, ela fixar realmente, tá? Só que a gente não pode deixar ela assim, tá, gurias? Como eu disse, a gente tem que costurar para que isso fique preso realmente, porque senão a criança brincando começa a puxar isso aqui, vai descolar. Até no patchwork, isso aqui é uma técnica de patchwork, até no patchwork a gente tem que, de fato, passar uma costurinha, tá? Agora, então, eu vou passar uma costurinha em tudo. Eu costuro aqui, termino, né, finalizo, venho pro próximo, costuro, termino, finalizo, venho aqui, e aqui a mesma coisa, costurando bem rente, tá? Costura de preto, coloca a linha preta tanto na linha principal quanto na bobina, para que não fique aparecendo pontos de outra cor aqui. E aí então essa parte vai estar pronta e a gente vai poder de fato cortar isso daqui, ó. Depois que você cortar, costurar, aliás, aí você vem e corta na medida do teu molde, tá? Eu vou fazer isso então e mostro mais detalhes para vocês. Com o rostinho da minha abóbora costurado, eu passei uma costura bem rente em todo o contorno, para isso aqui ficar bem preso mesmo, tá? Aqui atrás vocês conseguem ver, sempre fazendo um por vez, para que não fique nenhuma linha, tá? Em função da gente estar trabalhando com um tecido claro, poderia aparecer. Isso aqui também poderia sim ser substituído por um bordado, tá, gurias? Fica totalmente a critério de vocês. Eu só queria trazer essa peça para vocês começarem e terminarem na máquina reta, de forma bem simples, prática e objetiva. E com a entretela termocolante, isso aqui fica mais firme, fica mais bonito. Se você quer fazer um teste com a entretela e sem, você vai observar que o próprio feltro dá uma diferença, tá? Agora então eu vou juntar aqui os dois tecidinhos. Vou colocar alguns alfinetes aqui, ó, aqui para que eu consiga recortar, cortar agora tanto o tecido principal quanto o forro, que é o jeito que eu normalmente gosto de trabalhar, tá? Cortando tudo junto.
Eu vou depois colocar uns alfinetinhos aqui, só pra cortar isso daqui com vocês, tá? Só pra isso aqui firmar, tá? Pra que quando eu for cortar de verdade o tecido, isso aqui não saia do lugar. Agora então eu vou cortar tudo isso aqui e volto com ele prontinho pra gente começar a montar essa pala e então colocar as folhinhas que vai dar todo o charme do nosso vestido de abóbora. Finalizado, já cortei, já tenho o desenho do meu molde no tecido, do jeito que eu expliquei pra vocês, posicionei os dois juntos e cortei tanto o tecido principal, que é o lado que tem o rostinho, quanto o forro, que vai ser do mesmo tecido, tá? Aqui tem, então, as partes das costinhas, que a gente vai começar a montar essa pala pra formarmos o pescocinho e, então, começarmos a colocar as nossas folhas, tá? Basta fazer isso daqui, ó. Você vai unir ombro com ombro, aqui alinhando os ombrinhos, alinhando também aqui a parte das laterais, tá? Pra ficar tudo no lugarzinho. Coloca um alfinete. E do outro lado também. Ombro com ombro. Se o teu tecido tiver diferença entre frente e verso, observa de manter o avesso pra fora, né? Levando em consideração que o tecido principal está aqui dentro. Esse é de fato o tecido principal. E o meu forrinho da mesma forma. Eu vou unir ombro com ombro, tá? Alinhando aqui na lateralzinha, para que não dê defeito. Não esquece de voltar a toalhinha laranja, né? Já que a gente estava costurando de preto ali recentemente. Então, alinha aqui, ombro com ombro, dessa forma, tá? Agora, então, eu vou costurar os ombrinhos, tanto do meu forrinho quanto do meu tecido principal. Eu costuro aqui unindo essas partes e volto pra gente continuar. Com os ombrinhos costurados, vocês já conseguem ver, então, o contorno do pescocinho pra gente começar a montar isso daqui, tá? Eu vou vincar aqui o meio, ó, marquei o meio, fiz um risquinho. Agora eu vou fazer um risquinho pra cada lado, com uma diferença de 1,5 cm, tá? Aqui, ó. Nesse risquinho mais escuro, tá, gurias, que eu tinha marcado errado ali. Então, eu vou marcar 1,5 cm para cada lado, tá? Fiz o vinco no meio, aqui ainda estava a minha marcação com o giz de alfaiate, embora bem clarinha, porque esse giz é bom por isso, ele vai sumindo conforme você vai manuseando, mas se o teu sumiu, você dobra, vinca ao meio para fazer essa marcação de onde é o meio da tua pala, marca 1,5 cm para cada lado, pra gente colocar essas folhas sobrepostas, tá? Pra elas terem essa leve sobreposição. A gente vai vir então, ó, ignora o risco do meio, tá? Ele era só referência pra te vincar. Vou posicionar ela no cantinho, nesse canto. Eu estou colocando a folha que vem a ser deste lado, então eu vou colocar ela aqui, tá? Nessa pontinha. E essas pontinhas das folhas, elas precisam encontrar o contorno do pescoço, ó. Pontinha no contorno do pescoço, pontinha no contorno do pescoço. Fiz isso, eu vou colocar um alfinete. Tá? Vou colocar mais pra baixo para que eu consiga costurar sem mexer neles, dessa forma. Agora eu vou colocar a folha do outro lado, ó. Cadê meu vinco aqui, ó? Aqui, ó. Deu 1,5 cm. Que eu vou deixar por cima agora pra eu conseguir, ó, tá aqui. Eu vou marcar com a minha unha aqui, que eu sei que ela tem que chegar aqui. Pronto, demarquei. Lembrando que a pontinha dela tem que alcançar o contorno do pescocinho, ó. Pode parecer que ela tá pra baixo aqui, mas eu já conferi que ela está no contorno do pescocinho, olhando por baixo, tá? Coloca alfinetes, tá? Vou até ajustar esse daqui que tá muito pra cima. Pronto. Primeiras folhas estão ok, tá? Agora, então, a gente vai começar a colocar no contorno de todo esse pescocinho. Eu vou até colocar essa aqui um pouquinho mais pra cima, pra ela não pegar no olhinho da minha abóbora. Pronto, tá? Vou começar aqui por esse lado, então. Essa aqui que tá por baixo, ela vai permanecer por baixo, tá? Em cima dela eu vou fazer um risquinho de 1,5 cm pra manter o padrãozinho. Ó, risquei nela mesmo, mas é um risco bem pequenininho, certo, gurias? Só pra demarcar realmente ali. Aí eu vou colocar uma pontinha aqui em cima e a outra precisa alcançar aqui em cima, tá? Aí eu venho e vou alfinetar. Pronto, aqui. Vou puxar mais um pouquinho aqui. Vou até encostar aqui, na verdade. Porque eu não quero que ela fique muito em cima do risco. Do risco não, da costura do ombrinho, tá?
senão não vai ficar um efeito muito bom no resultado final. As questão de colocar as folhas você vai posicionando, tá? Pronto. Do outro lado a mesma coisa, eu preciso colocar em média como eu já fiz, ó. Coloquei um pouquinho pra lá, aqui da costura. E agora essa daqui que tá por cima, ela permanece por cima, tá? Pronto. Ó, cuida pra ver se ela tá aqui no risquinho, no contorno do pescocinho. Tudo isso tem que aparecer do outro lado depois. Alfinetei. Essa parte aqui é bem tranquila, você vai posicionando, tá? Atrás ela vai ficando assim, tá, gurias? Porque depois que a gente costurar aqui, a gente recorta esse detalhe. Eu não quis fazer com o contorninho do pescoço, porque como você vai usar essas mesmas folhas em outros tamanhos, esse contorno poderia vir até atrapalhar, tá? Então agora eu vou colocar minha última folha aqui, ó. Pode demarcar que tem 1,5 cm, se você quiser fazer algo bem padrãozinho, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó. Como que acontece aqui, ó? Eu preciso deixar um espaço pra costurar. Então, se eu deixar esse 1,5 cm, vai dar muito em cima. Eu vou colocar ela um pouquinho mais pra frente, tá? Porque eu preciso deixar um espacinho aqui para costurar onde vai os meus botões posteriormente, tá? Como a gente tá trabalhando num tamanho bem pequenininho, ó, aqui meu contorninho. Se eu deixar ela aqui assim, desse jeito, eu costuro ainda o pescocinho e vai pegar, tá? Até essa daqui, gurias, ela tem que ir por cima, ó. Deixa eu ajustar. Ó, quando a folha tá por cima, ela permanece por cima, tá? Pra dar um movimentinho. Senão vai ficar muito... uma pra cima, uma pra baixo, tá? Então, ó, essa aqui tava por cima, ela fica toda por cima, tá? Essa aqui tá por baixo, ela vai ficar toda por baixo. Eu venho com a outra aqui, ó, demarco, ó, deixei um dedo, deixo um dedo aqui também, tá? Vou posicionar aqui. Essa aqui vai ser mais simples, porque a que tá aqui, antecedendo ela, já está por baixo. Cuida se vai pegar o pescocinho. Pronto, coloquei todas as folhas aqui. Agora, o que que acontece? Vira aqui, vem e passa uma costura de segurança bem no contorno do pescocinho, que aí vai dar bem certinho. E depois a gente já vem e já corta esse excesso. Com uma tesourinha pequena, a gente já corta esse excesso que ficou, tá? Lembrando que a gente tá fazendo dessa forma para que você consiga usar esse molde da folha em outros tamanhos de vestidos que você vai desenvolver. Então agora eu vou passar essa costura de segurança só para manter as folhas no lugar. Eu tenho que deixar desse lado para eu conseguir enxergar. Até por isso que a gente manteve os alfinetes aqui embaixo, para que a gente consiga costurar sem tirar eles, tá? Eu vou fazer isso então, passar essa costura e continuamos. Finalizei então o jeito que eu expliquei pra vocês, passei a costura deste lado para que eu conseguisse acompanhar o contorno do meu pescocinho, já que daquele jeito a gente não conseguia ter essa percepção. Já recortei o excesso de tecido e agora a gente voltou a ter o contorno do pescocinho. A gente já consegue ver como que está a nossa peça. Inclusive, meninas, eu costurei e já cortei, mas aconselho vocês a passarem uma costura de segurança. Não exagera no retrocesso, porque se precisar refazer, desmanchar, você refaz, tá? E aí, quando você visualizar que está tudo certo, aí sim você vem e corta esse excesso, tá? Para que caso aconteça de você precisar refazer, não perca aqui as folhas que você já fez, tá? Então agora com o meu forrinho, a gente vem para uma montagem clássica do vestido, tá? Eu vou posicionar aqui, eu vou pegar costura com costura, como ela está aqui, ó, abaixo da partezinha do detalhe da folha, eu preciso ter essa visualização melhor. E agora eu venho distribuindo aqui todo o meu pescocinho, que é o que a gente vai costurar agora, tá? Desta forma aqui. As questões desse vestido são ali no desenho da abóbora, na questão de fazer as folhas, mas o resto agora vocês vão observar que não é muito diferente do que a gente já faz. Por isso que eu digo pra vocês que é mais fácil a gente transformar um vestido de festa, técnicas de costura para vestidos de festa, que é o que eu trago pra vocês, em um casual do que ao contrário, tá? Transformar um casual num vestido de festa. E hoje eu vou explicar e mostrar isso pra vocês, tá? Agora deixa eu ajustar aqui, preciso só distribuir aqui o meu forro unindo o pescoço com o pescoço, tá? Que a gente vai costurar isso daqui.
Tem uma quantidade de tecido aqui, em função das folhas, então vamos costurar com bastante cuidado, tá? Pronto, alfinetei aqui. Agora eu venho e passo uma costura com a minha margem de costura bem alinhada. Se for necessário, costura uma vez, depois você passa mais uma costura para alinhar a tua margem, para que ela fique bem perfeitinha, bem certinha. Eu costuro aqui e volto pra gente continuar essa peça. Finalizado, passei duas costuras para alinhar bem a minha margem, embora tenha ficado basicamente da mesma forma, mas até para deixar isso daqui mais firme, levando em consideração o tanto de tecido que tem nessa parte do pescoço. Antes da gente fazer os piques, a gente vai costurar aqui a parte da abertura das costinhas, tá? Coloco um alfinetinho aqui embaixo e passo uma costura reta, de ambos os lados, tá? Aqui. E nós vamos aproveitar e costurar também a parte da cava. Junta aqui costura com costura. É importante sempre isso aqui tá alinhado, tá? Coloca um alfinetinho. Virar pra cá. E vai alinhando as medidas da tua cava, tá? A gente vai costurar apenas a cava, essa abertura aqui. As laterais vão permanecer abertas, tá? Pra gente conseguir fazer ela embutida com nenhuma costura aparente. Cuida pra você não pegar aqui, ó, nenhuma das suas folhas, até dobrei pra dentro ali pra não correr esse risco, tá? Senão na hora de virar essa peça, estraga tudo o teu trabalho, tá? Aqui nessa não precisou, mas ela tá aqui, dobrei pra dentro também. Vou colocar um alfinetinho aqui, não é nem pra segurar o tecido laranja, é pra segurar a folha ali dentro, tá? E vamos distribuindo isso aqui, desta forma, tá? Aqui. Também do outro ladinho, tá? Coloca alguns alfinetes para manter tudo no lugar. Pronto, vocês vão observar que essa parte é bem tranquila, ó. Vamos costurar as costinhas para fechar e as cavas de ambos os lados. Eu vou fazer essas costuras, já vou fazer os piques aqui, mas depois eu mostro com mais detalhes para vocês. E aí a gente vai conseguir ver essa pala prontinha. Voltei com tudo costurado, então, já fiz os piques aqui no pescocinho, para ele ter esse movimento na hora que a gente virar essa peça. Costurei aqui as duas aberturas das costinhas, uma costura reta, simples, e já costurei também as duas cavas, tá? Apenas as cavas, essa parte aqui continua aberta, certo? Aqui do outro lado, quero mostrar pra vocês o que deve ser feito nessas partes mais arredondadas. Não deixem de fazer os piques, tá? É muito importante fazer os piques assim, para que quando a gente virar essa peça, ela fique performe bem, tá? Ela fique bem ajustadinha. Bom, levando em consideração que a gente cuidou para não costurar em cima das folhas, agora a gente vai começar a puxar essa parte aqui de trás, tá? Vai puxando com calma, porque se porventura você costurou por cima e não percebeu, você não puxa forte pra não acontecer de estragar, tá? Aqui tá a pontinha, ó. Vou dobrar pra cá e virar, tá? Acabou que a minha folha ficou bem na pontinha, não era bem essa a intenção, mas a gente coloca o botãozinho por baixo, tá? Pronto. Do outro lado a mesma coisa, ó. Eu venho aqui e começo a puxar pela própria folha até, com cuidado, tá? Lembrando que eu costurei bem o meu pescocinho, passei duas costuras. Até na parte das cavas também passei duas costuras, tá? Eu normalmente faço isso pra assentar bem essa costura, deixá-la bem demarcadinha. Virei aqui, venho com uma tesoura, com algo que te auxilie pra dar uma empurradinha, tá? Desta forma. E agora, já virei toda a minha peça aqui. Costuradinha a parte das cavas, tá? Que vai ficar tudo embutido. Está aberto aqui nas laterais, tanto na frente quanto atrás. Agora a gente precisa vincar tudo isso que a gente fez, ou seja, passar a ferro tudo isso daqui, tá? E aí, quando a gente passar a ferro, a gente vai assentar essa parte aqui das folhinhas
para este lado, tá? Passando a ferro para ela ficar bem demarcadinha. Eu vou passar ferro tudo isso aqui então, deixar preparado para mostrar para vocês e aí então a gente vai fechar e finalizar essa peça. Voltei então com tudo passadinho a ferro, com as costuras bem assentadas, aqui das cavas, sempre passando para deixar bem vincado, e em especial aqui na parte do pescocinho. Eu posicionei dessa forma para passar, porque eu preciso vincar bem essa costura aqui, para que fique desta forma como vocês estão vendo, com a parte das folhas bem assentadas, tá? Agora então, a gente vai fechar essa pala, que é só o que falta pra gente finalizar. Eu vou abrir aqui uma das laterais na parte da frente. Aqui vocês estão vendo tecido principal e forro. Aqui está as costinhas, eu vou abrir tecido principal e forro e vou unir costura com costura aqui, ó. Bem simples até então. Encaixei e vou colocar um alfinetinho aqui para isso se manter, tá? E aí eu só venho organizando o resto. Pronto. Vou colocar um alfinetinho aqui. E um alfinetinho aqui também, tá? Dessa forma. Agora, então, eu vou vir e vou costurar aqui, fechando a lateral. Eu vou fazer o exato mesmo processo do outro lado e volto com essa pala fechadinha pra vocês. Laterais costuradas, agora a gente já tá com a pala prontinha, como vocês podem ver, então a gente já pode preparar a saia pra encaixar nela. Agora aqui então, com a pala e com a saia, a gente vai preparar essa saia para encaixar na pala, tá? Eu vou abrir ela aqui só para retomar que temos já ela prontinha com a carcela, ó. Aqui costura com costura, essa aqui é a parte da frente e aqui é a parte das costinhas com a nossa carcela, tá? Como que a gente precisa então franzir essa saia para encaixar no nosso vestido? Aqui, ó, vocês vão observar que da lateral até o meio das costinhas é um dos lados também das costinhas, tá? Então eu vou passar duas costuras para franzir e fazer com que encaixe aqui, no caso desse lado, né? Costura da lateral aqui e a carcelinha vai encaixar aqui. Aí o outro lado, né, levando em consideração que a parte das costas é dividida em duas da mesma forma que a pala, eu vou franzir até que ela encaixe aqui. E essa parte, a maior parte, o maior painel que ficou inteiro, eu vou franzir para que chegue aqui. Eu vou franzir até que encaixe lateral com lateral. E como que eu vou fazer isso? Eu vou passar duas costuras no ponto da minha máquina mais soltinho e vou puxar e vou franzir até que ele se encaixe aqui. Eu vou passar agora essas duas costuras, vou franzir, já encaixando aqui pra ver se vai dar certo, tá? Medindo, na verdade. E eu volto com essa saia toda franzida pra gente embutir ela aqui nesse vestido.
Já franzi aqui a parte da cintura da minha saia. Do jeito que eu expliquei pra vocês a parte da frente, que é de uma lateral até a outra, eu franzi até que encaixasse aqui na pala. Eu medi para que ela ficasse do mesmo tamanho de uma lateral à outra da pala. E nas costinhas não foi diferente, ó. De uma lateral até a carcela, eu franzi para que ela encaixasse aqui. Agora a outra está aqui ainda, que eu vou finalizar com vocês. Para fazer esse franzido, eu passei duas costuras, tá? Duas costuras, uma do ladinho da outra, uma costura do ladinho da outra, com o ponto da minha máquina mais soltinho. Nesse momento, tu não precisa se preocupar em fazer a tua costura dentro da tua margem de costura, porque depois a gente tira esses acabamentos, essas linhas aqui que a gente tá usando pra franzir, tá? Só quero explicar pra vocês. Passei duas costuras, então, eu pego as linhas de baixo, que é as linhas da bobina, e vou puxar, ó. E fico puxando assim. Aí eu venho e meço aqui também, ó. Costura da lateral, que vai encaixar na lateral da pala até o final, ó. Ela precisa terminar aqui nesta costura. Pronto, eu preciso franzir só mais um pouquinho para que encaixe aqui. Encaixou, eu venho e vou arrematar, que é dar um nozinho para que isso fique no lugar, tá? Porque senão vai ficar desmanchando, vai ficar... O franzido vai acabar saindo da medida que eu fiz, tá? Dei um nozinho ali, tirei o excesso, ó. Só pra explicar pra vocês, aqui a nossa carcelinha, eu não costurei em cima dela, tá? Eu deixei ela retinha porque vai facilitar agora no processo de costura. Pronto, aqui tá as costinhas, ó, como vocês veem aqui a carcela, ou a costurinha das costinhas. E agora eu vou encaixar esse vestido aqui, ó. Eu vou começar aqui, ó, na costura da lateral, que é sempre a nossa referência, tá? Lateral com lateral. Observa que eu tirei o tecido, o forro, tá? Eu tô costurando só o tecido principal agora, ó. Aí vai encaixar costura com costura da lateral, vem e alfineta aqui, tá? Aí vai distribuindo esse franzido. A gente passa duas costuras que facilitam que esse franzido fique no lugar, fique bem distribuído e ele não fique escorregando da medida que a gente fez, tá? Agora eu estou chegando aqui no finalzinho, ó. Eu vou encaixar aqui. Eu estou trabalhando apenas encaixando no tecido principal da minha pala, tá? Ó, encaixei aqui a minha carcelinha bem na lateral, na abertura das costinhas, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, encaixei bem na costura, a carcelinha bem na costura daqui, ó, que vai a costura que uniu a parte da frente com a parte das costinhas, tá? Eu estou encaixando apenas o tecido principal, ó, o forro tá aqui, eu vou encaixar só o tecido principal. Eu vou pegar aqui a outra lateral da pala e vou encaixar na lateral da saia, costura com costura. Lembrando que eu já fui franzindo essa saia, a cintura da saia, e fui demarcando ali para eles terem a mesma proporção, tá? Se ficou um pouquinho de diferença, aí você ajusta na hora da costura mesmo, tá? Na parte do franzido, você dá mais uma franzidinha, não precisa refazer tudo. É só distribuir agora, ó. Organiza assim ele pra cima, tá? Ajusta o teu franzido no lugar. Desta forma aqui. Pronto, agora é só distribuir, tá? Essa parte aqui é bem tranquila. Lembrando de distribuir apenas no tecido principal, tá? Que é o tecido do rostinho da nossa abóbora. Ó, aqui tá o franzidinho. Alinho ele bem aqui. Venho aqui e vou colocar um alfinete. Pronto, tá? Aqui falta só uma partezinha das costinhas, ó. Eu encaixo aqui, ó, o cantinho da minha carcela com o cantinho final da minha pala. Tá? E vamos alfinetar para que isso se mantenha no lugar, certo? E agora eu venho e distribuo aqui, ó. Vai colocando alfinetes para isso se manter no lugar, tá? Pronto, vou colocar mais para baixo porque eu ainda vou costurar visualizando a parte do franzido. Eu devia ter colocado os alfinetes aqui por dentro. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui costurando
toda essa pala, tá? Somente o tecido principal, o forro tá aqui ainda porque a gente vai embutir, tá? Então agora eu venho e costuro isso daqui, passo a minha costura, mantendo a minha margem bem alinhada, bem perfeitinha. Se você sentir necessidade, passa mais de uma costura para deixar essa margem bem alinhada. E aí então a gente volta para embutir isso daqui. Finalizei a costura, unindo então a saia no tecido principal. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, deste lado, tá? Uni a saia no tecido principal. Observa que, como eu falei pra vocês, a questão de não se preocupar em franzir aquém da tua margem de costura, porque vai ficar aparecendo aqui a costura que a gente fez pra franzir essa saia. E isso daqui faz parte do acabamento, tá? A gente tem que tirar, então, isso lá no final, quando a gente for fazer os acabamentos finais, a gente tira essa linha aqui, tá? Então fica tranquila porque é assim mesmo. Agora, então, a gente vai fazer a parte de embutir isso daqui, ó. Essa parte aqui, gurias, precisa de um pouco de atenção. Então, eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui está a nossa saia, aqui tá o tecido principal, vocês estão vendo a carinha da abóbora. E aqui tá o forro. Olha o que eu vou fazer. Ele está desta forma, eu vou pegar e vou puxar ele pra cima da saia. Tá vendo? Puxei ele pra cima da saia. Neste momento aqui, vai ficar um pouco repuxado o tecido e a gente vai fazer por partes, para não afetar em nada, porque a gente não tem como virar toda essa peça, mas a gente vai embutir, tá? Vai colocando um pouquinho pra dentro e ajustando aqui a tua saia para não costurar em cima dela, tá? A gente vai costurar aqui, ó, vai arrumando e vai alfinetando, tá? Vai colocando um pouquinho pra dentro da tua pala aqui, ó. Tá? Estou chegando aqui na costura da lateral. Eu organizo a minha saia aqui, ó, pra ela ficar toda pra baixo, pra não acontecer de eu costurar em cima dela, tá? Se eu fizer isso, eu vou ter que refazer. Então, eu venho aqui, ó, costura da lateral. Eu cheguei aqui na costura da lateral da saia. Agora eu vou encostar a lateral da pala, pra ficar bem parelhinho, tá? Aqui. Deixa eu ajeitar, ver se tá tudo no lugar. Pronto. Deixa eu colocar um alfinete. Pronto. Eu vou ajustar aqui, porque eu vi que ficou sobrando tecido. Sinal que eu puxei mal, eu ajusto, tá? Pronto. Desta forma. Agora, deixa eu verificar costura com costura. Agora, eu vou puxar mais um pouquinho isso daqui, ó. Vou colocando a minha saia aqui pra dentro. Tá? Desta forma. E tô puxando o meu forro, tá? Por hora aqui, nessa parte da costura tá tranquilo, tá? O que a gente tem que cuidar na hora de costurar. Pra não costurar nada em cima. Por isso que quando a gente vai arrumar a saia, a gente puxa ela um pouquinho pra baixo. Tô colocando ela aqui pra dentro. Lógico que depois eu vou ter que passar ferro, né? Porque isso daqui vai amassar bastante. Eu vou fazer mais um pouco aqui desse lado, porque depois a gente pode passar para o outro lado, tá? E fazer por partes. Vai ficar só uma aberturinha assim no final, tá? Eu vou costurar essa parte toda aqui, então, vocês agora. Vou passar uma costura reta, mantendo a minha margem, e vocês já vão ver uma parte do nosso vestido todo embutido. Eu faço aqui e volto pra gente continuar. Costurei então, agora eu posso puxar minha saia novamente. Puxa com cuidado, porque mais uma vez aqui, se acabou por costurar por cima de algo, se puxar forte pode estragar. Agora a gente já vai ver aqui, ó. Ó, esse aqui é o forrinho, tá, gurias? Ó,
Aqui é o lado que a gente já costurou. Aqui onde tá aparecendo as costuras do franzido, como eu já expliquei pra vocês, depois a gente vai tirar. Isso aqui faz parte da finalização, acabamento. Então, depois a gente vem e tira todas essas linhas, tá? Tem que dar uma passada a ferro nessa saia, porque em função da gente colocar ela toda pra dentro, ela fica bem amarrotada realmente, tá? Especialmente em função do tecido que tu tá usando. Esse tecido aqui é um tecido novo, que depois eu vou dar um nome pra vocês, mas aconselho a costurar com o Oxfordine, tá? Até porque o tricoline nessa situação aqui vai acontecer o que tá acontecendo aqui, amassar bastante. Bom, continuando então, agora a gente vai fazer o mesmo processo desse outro lado. Observa que agora falta só um pedaço, ó. Eu costurei até a metade da pala, tá? Aqui, ó. O avesso tá basicamente igual o lado direito, tá? A gente vai costurar então essa parte que falta aqui. Mesma coisa, ó. Aqui tá o lado do tecido principal, né? Aqui tá a minha saia, eu venho então e jogo pra cima isso daqui. Ajusto a minha carcelinha ali e jogo pra cima. Já vou colocar um alfinetinho aqui pra carcelinha ficar no lugar, tá? E agora a gente vai fazendo isso de novo, ó. Com cuidado, porque a questão de ficar ali o tecido embolado, ok, ele não pode ficar muito repuxado, tá? Porque senão pode afetar a estrutura da tua peça. Mesma coisa, ó. Devagar, com calma, vou colocando pra dentro aqui, ó, pra eu conseguir movimentar essa parte, tá? Com cuidado. Aqui já vou chegar na costura. Não posso costurar tudo, né, guria? Senão eu não vou conseguir virar essa peça, colocá-la do lado direito novamente. Aqui eu preciso cuidar pra minha saia ficar toda pra baixo. Agora eu já venho aqui na parte da lateral da pala e vou encaixar aqui na lateral da saia. Só vou visualizar assim, né? Já que a gente tem a saia ali no meio. Cheguei aqui, alfinetei, tá? Agora aqui a mesma coisa. Cheguei aqui, alfinetei. Já vou aproveitar para arrumar aqui, que eu alfinetei mal, ó. Observa. Vou tirar o alfinete, ajustar essa parte aqui, que é a parte da minha pala. Sempre quando for necessário, você arruma, tá? Que nem aconteceu aqui agora. Pronto, agora vai dar certo. Cheguei aqui, vou alfinetar. Pronto. Vou fazer mais um pedacinho aqui, tá? Não vai dar muito, porque eu já tinha costurado a metade da pala, mas eu vou me esforçar aqui, ó. Colocar tudo pra dentro. Tá? E puxar aqui a parte da pala, tá? É que agora eu não tenho como ficar colocando mais pra dentro. Pronto. Alfinetei aqui, tá? Agora então eu vou costurar essa parte aqui, daqui até onde eu conseguir puxar, tá? Esses fios aqui que estão saindo, o que é normal em função que a gente tá manuseando bastante agora, você não fica puxando, tá? Porque pode puxar o fio e ficar aparecendo, você simplesmente corta. Agora então eu vou costurar aqui e volto pra gente finalizar essa peça. Com essa parte também finalizada, agora eu vou voltar a puxar a minha saia aqui. Eu não tenho como costurar mais, porque tá muito acúmulo de tecidos aqui. E eu preciso de um espaço viável para conseguir puxar tudo isso de volta, tá? Olha só, gurias. Aqui tudo embutidinho. Observa que ficou só uma partezinha aqui, ó, que eu não consegui embutir, tá? Então, o que a gente faz nessa pequena partícula que ficou sem embutir? Eu venho aqui... Vou segurar aqui e vou fazer ponto invisível. Ó, só essa partezinha, tá vendo? Lembrando que a nossa peça ela já está firme, né? Porque a gente já costurou a saia primeiramente. Então, essa parte aqui é só um acabamento realmente, tá? Não precisa se preocupar em fazer um ponto muito firme no sentido de achar que ele que vai segurar a saia. Não, a saia já está presa, já está firme no lugar dela.
ela não vai sair. Eu só preciso fechar essa aberturinha que tá aqui, tá? Eu não vou passar uma costura na máquina aqui, porque senão ela vai ficar aparecendo na parte da frente, tá? E principalmente para iniciante, fazer uma costura extremamente retinha nesse excesso de tecido é bem desafiador. Então faz aí o acabamento no teu pontinho invisível, tá? Esse vestido aqui, gurias, vocês podem adaptar para todo e qualquer modelo de vestido casual que vocês queiram fazer sem o saiote de armação. E se quiser colocar o forrinho, dá também, tá? Aí você vai costurar ele na saia e depois embutir aqui. Posso trazer numa próxima aula também. Só quero finalizar aqui com vocês. Pronto. Aqui, vou dar um nozinho só pra arrematar. Pronto. Tá? Vou cortar aqui. Pronto. Olha só, gurias, agora sim, todo costurado. Acontece que aqui ainda tem muita linha da linha que eu usei pra franzir. Eu vou tirar agora, só quero mostrar pra vocês. Esse aqui é o forrinho, todo embutido. A parte que ficou aberta, eu fiz um pontinho invisível aqui com vocês. Nas costinhas, ele tá todo embutido também, tá? É um acabamento bem bacana, bem limpo. E na frente, vou sacudir aqui, só pra vir pro lugar um pouquinho, tá? Na frente ele tá prontinho. Claro que agora a gente precisa colocar os botõezinhos aqui atrás. Como eu disse pra vocês, a gente vai levemente sobrepor aqui, ó, tá? Pra colocar os botõezinhos. Eu vou colocar botão de pressão. Se você quiser colocar botões, casinha de botão, pode pôr também. E aí, nesse momento, não fica nenhuma abertura aqui na carcela. Ela fica bem imperceptível também, pode ficar tranquila que não vai ficar aparecendo, tá? Independente do movimento da criança. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar ferro isso daqui, tirar esse excesso de linha que ficou na linha que eu usei pra franzir, passar ferro, claro, como eu disse, pra vincar tudo no lugar novamente, e vou colocar os botões e mostro pra vocês o vestido totalmente finalizado. Agora, então, nosso vestido está finalizado. Dei uma passadinha a ferro aqui, em razão de que havia amarrotado bastante, em função de fazer o embutimento aqui da saia na pala. Como vocês podem ver, aqui atrás coloquei uns botõezinhos, coloquei a cor que eu tinha, combinando aqui com a parte das folhas, tá? A carcelinha tá aqui, como eu falei pra vocês, levemente sobreposta, o que faz com que ela não apareça. Vou mostrar aqui, então, o avesso desse vestido. Ó. É basicamente a mesma coisa do lado direito, tá, meninas? Voltando aqui, então, com o nosso vestidinho. Feito com os moldes do Método Alfa, modelagem essa que está disponível aí na descrição do vídeo para vocês. E a grade completa está dentro do projeto, que também tem um link aqui na descrição desse vídeo.